Vamos conhecer as verdades bíblicas. João 3, sobre o assunto de Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos chegou ali para ter um diálogo com Jesus. Mas Jesus imediatamente não queria saber de diálogo, porque o trabalho de Jesus era a salvação. Jesus tinha pressa para fazer com que os homens acreditassem nele, porque foi para isso que ele foi enviado, para salvar. Ele não foi enviado para dialogar, ele não foi enviado para discutir, ele não foi enviado para medir forças, ele foi enviado para salvar, para ser o Cordeiro de Deus. Então Jesus respondeu para Nicodemos e ele falou que, na verdade, ele disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus já começou dizendo para Nicodemos que o que era necessário para ele era o nascer de novo, né? E dizendo para ele: olha, você não vai poder ver o reino de Deus se você não tiver uma conversão. Mas só que essa conversão era interior, essa conversão não era física, essa era uma conversão de dentro para fora, né? Era uma conversão de dentro para fora. Então, o que Jesus queria que Nicodemos entendesse é que as coisas de Deus, muitas vezes, estão diante dos nossos olhos. Muitas vezes o homem não consegue decifrar, não consegue entender que Deus está ali mostrando para ele a salvação. E muitas vezes ele não consegue enxergar que diante dos olhos dele está ali um ser todo espiritual. Por que todo espiritual? Porque esse Jesus que estava diante dele era o Jesus que eles mesmos, Nicodemo, conhecia, porque lá em Isaías já dizia sobre Jesus. O Velho Testamento, ele já dizia que viria um rei para Israel. Alguém queria morrer pelo pecado de Israel. O próprio Moisés disse que Deus iria enviar um profeta semelhante a ele, e o próprio Moisés disse: olha, a esse vocês têm que ouvir e obedecer, ele é semelhante a mim. Mas só que eles, parece que entrou no ouvido e saiu no outro. Está na lei, mas só que eles não conseguem entender que Jesus veio para salvá-los. Então Jesus falou para Nicodemo: olha, você precisa nascer de novo. Mas só o que Jesus estava falando ali era tudo figurado. Era tudo figurado para que ele chegasse a uma conclusão que o Cristo que estava ali diante dele iria ser morto, que nem o que estava escrito na lei deles. Por isso que eu estou dizendo que é figurado. Então o que Jesus estava ali fazendo na presença de Nicodemo, dizendo sobre a água, que representa, muitas vezes representa ali a palavra de Deus, né? O Espírito de Deus estava dizendo para ele: olha, você tem que entender as coisas de Deus espiritualmente, porque tudo que foi dito no Velho Testamento é figura do que você está vendo aqui real, a minha pessoa, o homem que veio para morrer no lugar, né, de vocês. Era isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse. Por isso que Jesus falou: necessário é você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então o que Jesus queria dizer? Olha, você só vai entender, Nicodemos, quem eu sou se você me vê eu espiritualmente, vê eu como que foi o Pai que me enviou. Você deveria, Nicodemos, olhar lá no Velho Testamento e ver o que você está vendo agora acontecer, né, diante dos teus olhos, um homem fazendo milagre. E você mesmo, Nicodemos, viu que tudo o que eu fiz vem de Deus. Então o que Deus queria dizer para Nicodemo através de Jesus Cristo? Nascer de novo. Ele quis dizer o quê quando ele falou isso para Nicodemos?
Olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus você só vai entender se você for um homem espiritual. Mas o que ele quis dizer com isso? É que se você vê a figura que está no Velho Testamento e agora espiritualmente vê o que Deus cumpriu, que está aqui na sua presença, agora se você acreditar, você agora viu o reino de Deus. Então isso se torna agora espiritual, porque lá Deus fez uma figura no Velho Testamento, mas agora estava ali Jesus, diante dele, o cumprimento, né, dos profetas, ali diante dele uma figura que era um humano, né, que sabemos que nós somos como uma flor, né, que hoje exala o perfume e amanhã está morta. Assim somos nós, mas só que dentro de nós há um espírito. Mas ali Jesus estava ali, um queria morrer, mas iria ressuscitar e iria viver para toda a eternidade, porque ele veio para nos salvar. Então Nicodemos não conseguiu entender o que Jesus estava querendo dizer. E nós vamos prosseguir para você também entender. E Nicodemos diz no versículo 4, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar, né, no ventre de sua mãe? Aí Jesus pega no versículo 5 e diz para ele o quê? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou assim, Jesus estava querendo dizer para ele: eu não estou querendo dizer sobre você entrar dentro do ventre da sua mãe. Eu estou querendo dizer para você que você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer o quê? Acreditar naquilo que Deus está mostrando diante da sua presença, diante do seu rosto, que é eu. Você precisa nascer da água. Você precisa acreditar na palavra, quer dizer água. Você precisa acreditar na palavra de vocês. Vocês têm o Velho Testamento na mão e vocês não sabem que a palavra está sendo cumprida aqui diante dos seus olhos, Nicodemo? Você tem que nascer da água, quer dizer, do que vocês aprenderam. Está escrito na lei de vocês que o Filho do Homem viria, que iria vir alguém para morrer no lugar de vocês, Nicodemos. Você precisa nascer da água, você precisa de entender o que você está lendo, Nicodemos. Agora, do Espírito, né? O nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus se decidem espiritualmente. Porque o homem natural jamais ele pode discernir as coisas de Deus. Então você só vai discernir quem é Deus quando você vê o cumprimento ali diante dos seus olhos, que era Jesus. Aquele que o Velho Testamento estava dizendo, estava ali diante dos olhos de Nicodemos. Era isso que Jesus queria dizer para ele. Você precisa nascer da água. O que é isso? No versículo 5, nascer da água. Você precisa acreditar na palavra. Entendeu? Você precisa acreditar na palavra. E se você acreditar na palavra, você vai ver o que está diante de você aqui é o cumprimento do que Deus disse. Era isso que Jesus queria dizer no versículo 5. Nascer do Espírito. Porque o Espírito, ele testifica. O Espírito, ele vivifica. Então, quando o homem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando ele vê que o cumprimento do que Deus disse está se cumprindo em Jesus Cristo, este homem agora acreditando, ele nasceu da água, porque ele acreditou na palavra e agora nasceu do Espírito. Nasceu do Espírito por quê? Porque ele crê que Deus agora manifestou aquele que ele tinha enviado, que era Jesus Cristo. Isso que é nascer do Espírito. Agora, ele não pode entrar no reino de Deus sem acreditar em Jesus Cristo, como o pão da vida, como o único e suficiente Salvador para toda a humanidade. Versículo 5. E o versículo 6, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja só, então quer dizer, nós, você e eu, que está me ouvindo, nós nascemos de mamãe e papai. Então nós somos de quê? Nascidos de quê? Nós somos nascidos de mamãe e papai. Nós somos natureza terrena. Mas agora, quem nasce agora através da palavra de Deus, acreditando na palavra de Deus, de tudo que Deus disse no Velho Testamento e está se cumprindo agora no Novo Testamento, o que quer dizer isso? Você agora nasceu do Espírito.
Porque você acreditou na palavra de Deus e viu que Deus cumpriu agora em Jesus Cristo a salvação para toda a humanidade. Agora você nasce do Espírito, quando você acredita nas promessas de Deus sendo cumpridas através da vida de Jesus Cristo. Por isso que sem Jesus Cristo ninguém vai poder ser salvo. Porque Jesus é a única figura que viveu aqui na terra e agora ele vive, entendeu, para toda a eternidade, para salvar a humanidade, porque hoje ele vive, ele ressuscitou. Então esse Jesus, como fosse figuradamente, como nós, humanos, nós somos, como eu disse, uma flor, que hoje está aquela flor linda, mas amanhã ela murcha, nós morre. Mas só que Jesus não morre mais, ele ressuscitou. Entendeu? Então o que Deus quer que nós acredita na palavra, nasce da palavra, para que quando você nascer da palavra, quer dizer, quando você entender a palavra dele e ver que ele cumpriu o que ele disse, então agora você nasce do Espírito, que você acreditou em Deus. Porque Deus é o quê? Deus é Espírito. Deu para entender? Deus é Espírito. Entendeu? Deus é Espírito. E o importante é que aquele que se aproxime de Deus, ele tem que adorar Deus em espírito, né? Então, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí o homem se torna espiritual, quando ele acredita na Bíblia. E agora veja que a Bíblia aqui diante dos seus olhos, quando ele acredita na Bíblia e vê o que Deus disse está cumprindo em Jesus Cristo, então ele agora passa a acreditar tanto na Bíblia como na água e como no Espírito, que é Deus é Espírito. Agora neste momento o homem agora se torna espiritual, quando ele acredita que a figura do Velho Testamento estava cumprindo o que Deus disse em Jesus Cristo. O que quer dizer? Nascer da água e do Espírito. A água seria o Velho Testamento, a figura de Jesus. E agora o cumprimento, e a pessoa acreditando, ele estava acreditando diretamente em Deus, que enviou Jesus para salvar nós. Assim o homem é nascido da água e é nascido do Espírito. Estou falando para ele, e veja no versículo 12: se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das coisas celestiais? Viu o que ele quis dizer? Olha, eu falei para você de coisas terrenas, eu falei para você da água, que é o que está escrito na lei de vocês. Figuradamente, eu falei para vocês que o que está cumprindo na lei, o que está na lei de vocês está se cumprindo aqui agora, diante dos teus olhos. Eu falei de coisas terrenas. Mas agora, se eu falar de coisas espirituais, você não vai acreditar, porque você não nasceu de novo. É a mesma coisa. Um homem hoje, você chega, fala para Jesus, para ele não vai acreditar. Por quê? Ele não acredita porque para acreditar, ele precisa ter o Espírito, para que o Espírito convença ele do pecado. E se o Espírito não convencer este homem do pecado, esse homem jamais ele vai aceitar Jesus como Salvador. É por isso que Jesus disse para Nicodemo: se vós falei de coisas terrestres, que seria a água, e não acrediteis, como crereis se vós falar das celestiais? Como você vai crer se eu falar agora para você que você tem que ser espiritual? Ele não vai acreditar. Então Jesus está falando assim: olha, eu falei de tudo espiritual, material para você. E para você acreditar o que estava dizendo na lei e nos profetas, estava dizendo de mim. Ali era a água, ali era a palavra, que você deveria ser lavado. Porque se você acreditasse nela, e agora você viria agora acontecendo diante dos teus olhos o que Deus disse através do Velho Testamento, cumprindo aqui através da minha vida. Jesus assim, falando para ele, e ele ali ficou sem entender. Mas Jesus continuou: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Veja bem, Jesus dizendo: olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então Jesus falou assim: olha, ninguém subiu ao céu, Nicodemos. Ninguém foi no céu. Então, o que Jesus está dizendo para ele? Olha, eu sou aquele que a lei disse, eu sou aquilo que os profetas disseram, ô Nicodemos. Ninguém subiu no céu. Então, se eu subi no céu e se eu vim do céu, quem sou eu, Nicodemos?
Era isso que Jesus queria que ele acreditasse. Queria que ele acreditasse que ele era o cumprimento, o que os profetas estavam dizendo, que Deus enviaria o Salvador. Era isso que era nascer da água, do Velho Testamento, do que estava escrito. E nascer em espírito seria Nicodemos acreditar agora na pessoa de Jesus Cristo, que Deus estava cumprindo o que Deus tinha dito através da água, que é a palavra. E ali diante dos olhos dele se cumprindo. E ali então ele agora nasceria do Espírito e da água. Ele acreditaria naquilo que Deus disse e agora ele agora cumpria, acreditando que Deus disse, cumpriu, e agora ele também nasce do Espírito, porque Deus é Espírito. Aleluia. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram má. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Viu só? Aqueles que acreditam na verdade, ou praticam a verdade, ou que é nascido da água, primeiramente, o que é nascido da água, esse daí, ele pratica o quê? A verdade. Aí o que acontece? Ele vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deus é o quê? Deus é luz. Coisa linda, né? Deus é luz. Então, este Nicodemos, que eu poderia dizer para qualquer ser humano hoje, esse Nicodemo, ele teria que nascer da água e nascer do Espírito. A água seria a palavra, que é o Velho Testamento, uma figura. E Jesus, se ele acreditasse em Jesus, ele iria acreditar tanto na palavra, na água, e iria estar acreditando em quem? Em Deus, que seria nascer da água e do Espírito, porque Deus é Espírito. Por isso que o versículo disse, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Deus, porque Deus é luz. E o homem amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o mundo do que o próprio Deus, que é luz. Porque as suas obras eram má. Os homens amaram mais as coisas do mundo, porque eles estavam ali, é como Nicodemo disse, pode um homem nascer de novo, né? Então não pode um homem entrar no ventre da mãe dele e ser liberto. É como o próprio versículo 19 aqui está dizendo, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Por quê? Os homens amam mais as trevas porque devia de eles se refugiar em Deus, eles se refugiam neles próprios. E nós somos treva. Nós somos treva. Nós precisamos de estar com a luz de Deus para que nós possamos brilhar. Então, se nós tornarmos, como Nicodemos diz que teria que entrar para o ventre da mãe de novo, se nós nos tornar dentro de nós novamente, nós vamos ser ninguém. E nós vamos continuar sendo a mesma pessoa. Nós precisamos de acreditar na palavra de Deus que cumpriu no Velho Testamento e no Novo mostra que o que Deus tinha dito se cumprindo. A partir do momento que o homem crê na lavagem da palavra, que é o nascer da água, ele passa a entrar em Jesus Cristo. Quando ele chega até Jesus, ele agora é o homem que nasceu do Espírito. Por quê? Porque Jesus foi enviado por Deus. Deus é Espírito. Amém, meus irmãos? Deus é Espírito, importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então Deus cumpriu
as Escrituras em Jesus Cristo. Jesus é a luz deste mundo. Quem o segue não anda em treva. Amém? Glórias a Deus.